Boa noite a todos. Bom, inicialmente eu quero agradecer a todos os irmãos encarnados e desencarnados que me propiciaram essa possibilidade de ter a oportunidade de estar aqui hoje nesta casa, novamente, a primeira vez com essa turma neste horário, para que eu possa também aproveitar para desenvolver aquilo que nós viemos aqui em busca. Ninguém veio aqui por acaso. Todos nós viemos aqui com um objetivo. O objetivo maior que nos traz até aqui é para a evolução. Agradecer também a Jesus, nosso Pai e governador planetário, que nos possibilita de diversas maneiras para que possamos aproveitar as oportunidades que nos surgem. Pedir que Ele nos intua para que eu, ao proferir as palavras, consiga ser simples e objetivo e que vocês, ao captar, também consigam aproveitar algo para que todos nós possamos sair daqui hoje um pouquinho melhor do que quando viemos. Isto porque nós que estudamos essa doutrina maravilhosa, esclarecedora, simples, nós sabemos que para obtermos sucesso, nós precisamos nos dedicarmos. Então, o que eu vim trazer hoje não é conhecimento, eu vim trazer apenas informações para que nós possamos captar essas mensagens e depois nos melhorarmos através dela para que possamos utilizar para o nosso crescimento. Então, sempre que vem a primeira vez, eu procuro explicar o seguinte. Na verdade, o tema de todas as oportunidades que eu tiver de vir aqui bater um papo com vocês, o meu tema principal é evolução. Mas como eu vou explicar no decorrer de hoje, em função do título da palestra de hoje, ela vem a ser apenas um objetivo, uma meta, dentro do objetivo maior. Então, hoje, o título é Sucesso. Normalmente, a primeira vez que eu venho assim para essa reflexão num grupo, eu trago esse tema, essa palestra, porque, primeiramente, nós somos levados a interpretar, a entender e, às vezes, até a trabalhar o sucesso como uma coisa grandiosa, um glamour, uma coisa positiva, que por si só ela já é um sucesso absoluto de coisas boas. Então, primeiramente, para a gente poder seguir, a gente vai deixar bem claro, no meu ponto de vista, e vou passar para vocês, o que seria realmente o sucesso. Eu tenho certeza, não preciso perguntar se alguém não sabe o que é sucesso. Todo mundo sabe o que é sucesso. Nós, todos nós, estamos muito bem treinados e sabemos realmente o que é sucesso. Então, se nesse momento fosse solicitado a você que se levantasse e explicasse o que é sucesso para os demais, com certeza, muitos diriam, olha, sucesso é o dia que eu conseguir aquele emprego que eu estou almejando, estou batalhando para isso. Sucesso é o dia que eu conseguir evoluir bem dentro da doutrina e que eu possa estar auxiliando os outros. Sucesso é eu conseguir concluir o meu curso. Sucesso é eu melhorar o aprendizado que eu estou fazendo aqui. Sucesso para mim é eu conseguir o diploma que eu estou pleiteando e estou trabalhando muito por isso. E por aí afora, nós ficaríamos aqui a noite inteira discutindo o que é sucesso. Para cada um é uma maneira, para cada um é um sucesso. Mas a reflexão que eu quero fazer hoje é para que a gente comece a pensar que o sucesso, por si só, ele não nos garante uma evolução. O sucesso, por si só, ele não é garantia de algo positivo, de algo progressivo. Estou falando em relação ao nosso objetivo maior, que é a evolução. Porque vejam bem, a gente às vezes se esquece
que pode haver o sucesso e até uma evolução, mas ela não necessariamente ser uma coisa do bem. Então, por exemplo, se alguém, lógico que não daqui, mas se alguém tiver o objetivo de roubar aqui o data show, por exemplo, a pessoa mentalizou, teve um pensamento para furtar. E ela executa esse plano, planeja, executa o plano, se apossa desse bem, vende, pega aquele dinheiro. Então, a pessoa teve realmente um sucesso. Às vezes a gente ouve dizer que a pessoa tinha uma doença, estava tão naquele tratamento tão intensivo, e é comum dizer, principalmente o médico, numa situação coloquial bem catedrática, dizer que a pessoa evoluiu a óbito. Então, houve evolução. Então, o que eu quero colocar nessa reflexão é que o fato da gente imaginar sempre que o sucesso é sempre aquele glamour, aquela coisa grande, nos leva, às vezes, a perdermos oportunidades pequenas de crescimento. Então, a definição exata de sucesso quer dizer simplesmente término de uma etapa, conclusão de um plano. Quando a gente termina uma tarefa, já é sucesso. Por exemplo, o fato de nós termos saído da nossa casa hoje e chegarmos até aqui já é sucesso. Agora, esse sucesso vai ser positivo ou não, do ponto de vista sempre do objetivo maior que a gente quer. No nosso caso, a evolução. Isso só vai ser possível medir essa evolução se nós, durante esta reflexão, a gente conseguir aproveitar alguma coisa para esse objetivo. Porque só o fato de virmos estar aqui já é sucesso. Mas esse sucesso por si só, embora a gente continue fazendo todas as semanas, por meses, por anos, por décadas, isso não nos leva à evolução que nós estamos pretendendo. Então, se o sucesso, definição de sucesso, é simplesmente a conclusão de algo, é o término de uma tarefa, isso já é sucesso, então, o que nos levaria a evoluir? Antes, qual é a definição de evolução? A evolução também por si só não é nada. A evolução é o termo que se usa para o quantitativo daquilo que houve dentro do sucesso. Bom, então, se a evolução por si só é só o quantitativo, é a somatória. Quer ver um exemplo? A própria lei, o próprio governo, quando nos cobra aquela declaração de imposto de renda, ela apresenta uma coluna onde diz o patrimônio do ano anterior e o patrimônio do ano que está se fazendo a declaração, e se apura o quê? A evolução patrimonial. Então, para eu saber a evolução, para o governo saber, ou para qualquer um saber, uma empresa saber, ou eu saber a evolução da minha vida, isso vale para qualquer campo. Então, do ponto de vista material, do ponto de vista monetário, se eu quiser saber a evolução de cada um, é só a gente pegar uma tabulação e perguntar quanto você tinha no dia primeiro, tanto, quanto você tem agora. Eu vou ter uma evolução monetária de cada um. É fácil e cada um tem uma diferente da outra. Não vem ao caso no momento. Então, se o sucesso por si só é só a conclusão de uma etapa, se a evolução por si só não diz nada, o que é que realmente vai nos levar à evolução que nós pretendemos? É uma coisinha chamada progresso. Eis aí a questão. Na verdade, tudo que eu estou falando não é novidade nenhuma. Mas a dificuldade que às vezes a gente tem, principalmente baseado por mim, é a gente conseguir algo que nos pese nessa somatória do ponto de vista evolutivo. E isto é a parte mais difícil. Até aí é fácil de entender. Mas o difícil é a execução disso. E todas as coisas, todos os sucessos que a gente for analisar, que a gente deve estar sempre preocupado em analisar o sucesso para que a gente possa fazer uma comparação dos outros, não só dos outros, mas dos outros também, a gente vai verificar que esses sucessos não são grandes. Assim como a gente é levado à felicidade plena, a gente é levado sempre a ficar esperando aquela felicidade enorme. A gente sempre tem um sonho grande, e é bom sonhar grande. A gente tem que aprender a realizar pequeno.
São nas pequenas tarefas é que estão os diversos sucessos que vão nos levar a um sucesso maior. Então, para que este sucesso lá no final reproduza um quantitativo muito grande de evolução, volto sempre a insistir, no nosso caso estamos avaliando como exemplo o lado espiritual, mas isso vale para qualquer campo da nossa vida. Então, quando temos uma oportunidade de um trabalho dentro da doutrina que a casa nos oferece, e a gente perde esta oportunidade de trabalho, nós estamos perdendo um sucesso. Se nós observarmos quanto sucesso já houve na nossa vida hoje, mas às vezes, no dia de hoje, e meses e dias de vida, mas às vezes a gente está perseguindo um sucesso, imaginando ele grande, com uma felicidade enorme, plena do casamento, da cultura da gente, da parte cultural, da parte intelectual, da parte monetária, parte patrimonial, e a gente se esquece que o grande sucesso, ele é uma consequência de vários sucessos pequenininhos. Mas a gente está sempre focado, isso não tem nada de errado, porque nós fomos treinados assim, para que a gente esteja sempre perseguindo só o sucesso grande, como a felicidade. Ficar imaginando que um dia eu vou ser totalmente feliz dentro do meu casamento, ou dentro da minha família, ou dentro da minha empresa. Então, que eu vou ser totalmente feliz. De um dia, de repente, vai ser uma coisa como um caminhão enorme encostando na minha frente e descarregando um monte de felicidade. Então, o nosso sucesso, do ponto de vista evolutivo, é a mesma coisa. Se nós não nos atentarmos a esses pequeninos sucessos que estão acontecendo todo dia, como acontece felicidades e tristezas, mas elas acontecem em partes pequenas. Às vezes nós nos desesperamos porque vemos que aquela tristeza é muito grande. E às vezes a gente também não aceita aquele sucesso porque não atingiu aquele máximo. Mas todos os dias está acontecendo. Então, todas as pessoas e todos os processos e todos os empreendimentos, sejam ele qual for, do lado material, espiritual, cultural, religioso, qualquer um, que tem sucesso, podem observar as pessoas que elas são levadas a valorizar as pequenas coisas. Dentro do ponto da felicidade, no relacionamento da gente, um pequeno abraço, um pequeno sorriso, uma simples educação que parece ser somente social, ela tem um valor muito enorme, muito grande, nobre, dentro deste processo evolutivo. Muito bem. Emmanuel, por exemplo, nos diz, em várias obras dele, ele nos lembra que o mais importante na nossa vida é a compreensão, até mais do que o conhecimento. Porque ao compreendermos as coisas, nós passamos a ter um melhor conhecimento e uma melhora do que? Do nosso interior. Não é egoísmo nenhum a gente pensar que primeiro nós temos que nos melhorar. Então, antes de eu pensar em ajudar o próximo, eu preciso pensar em ajudar a mim, me melhorar. Eu preciso me tornar uma pessoa mais tolerável, preciso me tornar uma pessoa mais amável, preciso me tornar uma pessoa mais dedicada ao bem, eu. E eu posso fazer isso de várias maneiras, mas basicamente, para se ter um sucesso desse positivo, são 3 coisas básicas. Primeiramente, eu preciso ter um pensamento. Não é possível eu fazer qualquer empreitada, eu me submeter a qualquer processo, que nós damos o nome de sucesso, para eu poder evoluir, se eu não tiver isso planejado. Então eu tenho que ter um pensamento, depois eu tenho que ter um planejamento, e depois a terceira fase eu tenho que fazer o quê? Fazejamento. Então, é o pensamento, o planejamento e o fazejamento. Eu não posso pular a etapa. Se eu sair já querendo fazer qualquer coisa, vale também dentro do trabalho da doutrina. Eu primeiro preciso compreender, eu preciso estar bem com aquilo, interiorizado e melhorado dentro de mim, para que aí automaticamente todo o meu entorno vai ser beneficiado. É impossível que eu vá logo querer o sucesso, o meu ou do próximo, sem eu estar preparado. Eu só consigo isso através da compreensão. Por exemplo, se eu quiser ter sucesso na carreira jurídica como um bom advogado,
O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar muito. O fato de eu dizer que eu quero ser advogado já não me dá as condições. E depois eu posso até ter o diploma, eu tenho sucesso. Mas será que realmente eu compreendi aquilo? Será que realmente eu vou poder trabalhar dentro da área? E assim por diante. E às vezes a gente, em busca desse sucesso, trabalhando, dedicando, suando, sendo perseverante, tudo, nós não conseguimos evoluir. E aí a gente cobra a evolução da gente mesmo, ou é cobrado, e a gente diz, meu Deus, mas quanto tempo que eu estou vindo aqui, quanto tempo que eu estou ajudando, eu estou fazendo bem, não faço mal a ninguém, e eu não consigo melhorar a minha vida. O que está acontecendo comigo? Será que Deus me esqueceu? Não, são detalhes simples que eu estou deixando escapar. Mas nada é por acaso. Nada. Nem no plano divino, e nem nesse plano nosso terrestre. É que nós somos influenciados, e às vezes não nos percebemos, como, por exemplo, todas estas colocações que eu fiz com relação ao que a gente acha de sucesso, não tem nada de errado. Porque, veja bem, o ensinamento puro e simples, sem dogmas, da espiritualidade, da parte espiritual cristã, tem 159 anos, fez agora em abril. Foram através dessas obras que Kardec nos deixou que nós tivemos a possibilidade de ter acesso a informações que antes só tinha acesso àqueles espíritos mais evoluídos, que tinham uma mediunidade expoente muito maior do que as pessoas comuns, e tem até hoje. Então, esses médios super evoluídos têm a benesse de receber as informações do mundo superior, do mundo espiritual, o mundo de luz, em uma condição muito mais fácil, diferente de quem não tem, que precisa e hoje tem a possibilidade. Mas já do ponto de vista materialista, capitalista, desde a época final da Idade Média, quando se findou aquela época dos feudos, que acabaram aqueles reinados dos feudos, passou a haver na sociedade a exploração do capitalismo, conhecido como capitalismo. Então, isso veio trazendo uma evolução muito grande. Os ensinamentos, as escolas, as doutrinas, os livros, todos, a maior parte dos ensinamentos que vieram desde essa época, muito mais ainda no século XVIII, no século XIX, um pouco antes de Kardec nos propiciar essas obras, já teve sociólogos, já teve vários filósofos que já estavam tentando combater o capitalismo, não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista de mercado, porque via nele um grande mal para o ser humano. Mas ele prosseguiu e nos deu coisas ótimas. Esse avanço da parte material nos propiciou hoje condições inimagináveis há 100 anos, há 50 anos. Quer ver como exemplo? Imagina uma pessoa bem-sucedida do ponto de vista material há 50 anos atrás. Falar 50 porque eu lembro, posso falar. Que carro que ele tinha, qual o telefone que ele usava, quais eram as informações que ele tinha, quais as tecnologias que ele tinha, que televisão ele assistia, por mais dinheiro que ele tivesse. Então, veja bem, ele obteve o sucesso. Ele teve um montante de dinheiro suficiente para ele comprar. Teve uns que até imaginaram que compraria o céu, de tanto dinheiro que tinha. Mas o que ele usufruía daquilo? Hoje, uma pessoa comum hoje, com um carro chamado popular, compara um carro de luxo de 50 anos atrás que só um bilionário poderia ter. Então, do ponto de vista material, houve um progresso tremendo. A ciência, então, progrediu tanto que nós hoje estamos nos beneficiando disso, às vezes nos esquecemos. E precisamos dar valor a isso, nós precisamos valorizar todos esses desenvolvimentos tecnológicos que nos propiciaram hoje. Nós não podemos, como espiritualistas, desprezarmos a parte material. Não, o que nós precisamos é entender que nós, através dela, nós podemos ter uma condição melhor para servir o próximo. E isso faz parte da lei do progresso. Então, como eu estava dizendo, nada é por acaso. Quando a gente vai observar o sucesso, como esse que eu citei, da nossa doutrina, do ponto de vista de literatura, para que a gente possa estudar, quando a primeira obra, por exemplo, o Livro dos Espíritos, antes de Kardec lançar o livro com as 1110 questões,
ele lançou todas estas perguntas, essas questões que recebia do Espírito de Verdade, ele lançou na Revista Espírita, antes de lançar o livro, para que fizesse um ensaio e verificasse. E ele mesmo nos diz, na outra obra dele, o que é o Espiritismo, que muitas coisas foram descartadas, outras adaptadas, para que pudesse chegar no livro como uma literatura para estudo, numa condição mais simples. E ele, uma das outras técnicas que ele usou para obter o sucesso que nós temos com 100 e poucos anos, contra outras doutrinas com muito mais séculos e milênios, se formos observar o sucesso que houve, o nosso é maior. Hoje nós já temos aqui no Brasil mais de 2 milhões de espíritos catalogados, identificados, catalogado que eu disse, porque são mais de 2 milhões de espíritos encarnados que se declaram, se dizem espíritos, que tem muitos outros que não dizem, mas ainda são. Bom, então, ele separou essa obra, ao lançar, depois de toda essa compilação, ele pegou e separou a obra em 4 partes. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, é a parte que fala das leis morais. Lei da procriação, lei da vida, lei da natureza, lei do amor. São 12 leis nesta terceira parte. E o 8º capítulo é uma lei específica que fala lei do progresso. Então eu disse que íamos falar de 3 coisas: do sucesso, da evolução e do progresso. E qual é a definição do progresso? Definição de progresso é o momento em que se transforma as ideias em obras, seja ela qual for, em qualquer campo. Tudo isso que nós estamos falando serve também para a gente poder se doutrinar e melhorar as nossas condições até materiais. Então, nos organizando com o pensamento e nos fazendo um planejamento, esta fase que nós chamamos de progresso, ela é fundamental. É aqui que se produz, não é no sucesso por si, não é na evolução. A evolução só vai somar o quanto eu progredi, mas eu só progrido quando eu tenho um pensamento e aí eu passo para a ação. E aí é um dos grandes segredos. Por quê? Se eu digo que a gente tem que primeiro ter um pensamento, e isso é lógico, não dá para sair por fazejamento sem ter um pensamento e nem um planejamento, seja ele qual for. É que tudo parte do nosso pensamento. Normalmente, quando a gente vai analisar o comportamento, a gente tem como definição que o comportamento é o conjunto de ações que as pessoas provocam. Está até certo do ponto de vista social. Mas se eu agir, é porque eu já estou reagindo a um pensamento. Não existe possibilidade de agir sem pensar. Então, se nós não alimentarmos o nosso pensamento, nós não alimentarmos a nossa mente, de maneira que a gente possa automaticamente gerar ações do bem, é aí que está o segredo. Porque aí nós vamos estar nos desgastando, gastando energia, e vamos ver que o resultado não é propício. Então, o segredo para que nós possamos ter um bom proveito durante essa fase do progresso é a gente estar sempre alimentado com pensamentos do bem, com ações do bem. Todos os pensamentos se transformam em ações, impreterivelmente. Então, o segredo é eu estar sempre pensando coisas boas, sempre mentalizando situações boas, isso através de orações, através de simples pensamentos. Nesse momento, eu estou alimentando esta máquina da mente que vai trabalhar e, através de todas as suas funções neurológicas, vai produzir ações que vão exteriorizar aquilo, às vezes inconscientemente. E muitas vezes consciente, mas a partir de uma intuição que foi inconsciente. Muitas vezes a gente é pego de surpresa tomando uma ação que não sabia. Mas, nossa, como é que eu reagi desse jeito? Como é que eu fiz isso? Às vezes boa, às vezes ruim. Se nós estivermos sempre conectados com o bem, nós vamos ter intuição dos benfeitores amigos de coisas boas. Então, mesmo sem querer, sem ter tempo para pensar, a nossa ação vai ser uma ação positiva do bem. Então, nesta oitava lei que chama do progresso, nos estudos dela,
Dá para verificar, eu vou lembrar, a questão 779, que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se o homem retira de si mesmo toda a energia necessária para o seu progresso, ou o progresso humano seria apenas resultado de um aprendizado. A resposta dos Espíritos é: sim, todo homem retira de si mesmo a energia necessária para o seu progresso. Mas eis que nem todos ao mesmo tempo. E é aí que aqueles mais adiantados auxiliam a esses menos adiantados para que todos possam continuar progredindo, consequentemente evoluindo. O que isso me traz para a reflexão? Traz o seguinte: que na maneira em que eu estou trabalhando, estou verificando que o meu grande progresso é feito de pequenos sucessos, de pequenos progressos, eu automaticamente vou me evoluindo, vou me melhorando. Então, eu preciso entender através dessa questão de que todas as vezes que eu me enriqueço, que eu melhoro o meu patrimônio, seja ele qual for, eu passo a ter a obrigação de dividir com os meus irmãos. Porque todas as pessoas que acabam sendo premiados com uma riqueza, na verdade, está dentro daquilo. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Deus propiciou àquela pessoa aquele montante de capital, seja ele material ou espiritual, ou cultural ou religioso, para que ele possa utilizar aquilo em prol dos outros. E por que não dá para todo mundo? Por que dá para uns, não dá para outros? É porque ele quer castigar um e o outro? Não tem nada a ver, porque aquela pessoa se tornou capaz e merecedora. Mas junto vem a cobrança. Existe o imposto. Assim, quando a gente ofere nesta apuração do imposto de renda um grande capital, evoluiu com aquele capital maior, o governo nos cobra uma parte como imposto. Do ponto de vista espiritual, tem a cobrança também? Tem a cobrança do imposto. Porque o muito será cobrado a quem muito foi dado, é isso. Em contrapartida, os ignorantes verdadeiros, deles será o reino do céu. Porque eles ignoram aquelas situações. No momento em que a gente é beneficiado com aquilo, junto vem a cobrança do imposto. E como é que a gente pode verificar isso? Nós temos oportunidades, sempre, que também às vezes a gente esquece. Por exemplo, essa cobrança às vezes pode vir, segundo nos dizem os espíritos mais evoluídos, de que está tudo bem na nossa vida, de repente a gente está na frente de um telão e estão mostrando a nossa vida, nua e crua, sem direito a contrapontos. Então diz que a gente olha assim e fala: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Só que aí é tarde, já foi. Este momento já foi, não tem mais o que fazer. Tem que ir lá para o final da fila. Não tem alternativa. Não, mas eu quero voltar, eu vou me refazer, me comprometer. Tudo bem, está certo, mas você vai para o final da fila. E a fila lá, não sei se vocês já ouviram dizer, diz que é mais ou menos 3 por 1. Nós já estamos com quase 8 bilhões aqui nesse planeta, então lá, beirando uns 24 milhões o tamanho da fila. E não adianta, lá não tem para a fila, arrumar com o cunhado, com o compadre, aquele cartãozinho, outro ficar de madrugada, lá não tem isso. Então a fila vai demorar. E tem mais um problema para complicar mais ainda. Nós estamos terminando aqui essa festa, né, de provas e expiações. Esse planeta está concluindo a transição planetária. Concluindo, eu digo, nem é tema para hoje, para uma outra discussão, para uma outra oportunidade, mas está concluindo, porque a tal da transição planetária está sendo acelerada. Temos várias obras e vários exemplos disso, que ela está sendo acelerada. Então, conforme eu for embora daqui, conforme tiver a minha apuração da minha evolução, eu, para poder me regenerar, não vou poder voltar para cá. Nessas condições não tem jeito. Porque a nossa nova fase, que é de regeneração, requer espíritos de outra maneira. Uma boa leva está vindo aí, empurrando a gente, né? Essa turminha que está vindo pequenininha aí, não preciso falar para ninguém. Dá uma olhada como é que elas chegam. Veja só como é que está o processamento dessa turminha.
será que em 2 anos, 1 ano e meio, tem possibilidade deles saberem tudo que sabem? Aqui com 2 anos, eles já vieram. Então são espíritos que estão vindo realmente para poder estar preparado agora nesse final, para a hora que iniciar a regeneração, eles estarem em plena atividade. É assim que está sendo feito. Bom, então, quando a gente analisa esses pormenores, aí às vezes a gente se pega perguntando, mas então como é que eu faço para reverter essa situação se de repente eu estou na frente desse telão e não tenho mais chance? Nós temos. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês que muitos sabem, com diversos nomes. Talvez o mais usado seja exame de consciência. Mas o exercício é muito simples. Quem nunca fez, pode experimentar e vai ver o benefício por si só. É quando chegar hoje à noite em casa, terminar todos os afazeres normais de um ser encarnado, fazer uma reflexão. Passe o filme da sua vida de hoje, por exemplo. Pode passar da semana, do mês, do ano, da vida, não tem importância. Mas para quem é iniciante, passe só o filme de hoje. Mentalize desde a hora que acordou, porque todos nós temos uma tela mental aqui. É esta que vai ser, que são os pequenos sucessos do dia, que nós fizemos hoje, ontem, amanhã, depois da manhã e tal, e que depois na somatória ela passa no telão. Então, eu tenho essa oportunidade de fazer essa reflexão, verificar o que é que eu fiz de certo, de correto, do ponto de vista cristão, o que é que eu não fiz. Todos nós, sem exceção, temos altos e baixos. Mas então, se eu ainda estou nessa condição aqui, estou tendo a possibilidade de passar esse filme hoje, eu tenho a possibilidade, a chance de fazer essa mesma pergunta num outro tempo verbal. Aí eu faço a pergunta diferente, hoje à noite. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Então essa pergunta, enquanto eu tiver essa oportunidade de estar fazendo o que eu estou fazendo da minha vida, então eu estou tendo a oportunidade de me regenerar. Eu tenho a possibilidade de fazer uma oração simples, pedir a Deus que me permita acordar com disposição e com possibilidade de refazer todos os meus atos que foram positivos, melhorando ainda, e abandonar aqueles que foram negativos. Porque nós sabemos que corrigir o que já passou é impossível. O que fez, está feito, não adianta lamentar e chorar. Mas nós temos a oportunidade do quê? De refazer e construir um novo final, um final melhor. Esta é a grande chance que nós temos. Nós não podemos ficar presos àquilo, mas nós precisamos ter a compreensão, como nos diz Emmanuel, de que a gente pode modificar aquele final que está previsto se a gente não se cuidar. Então, esta é a grande oportunidade para que a gente possa continuar perguntando o que eu estou fazendo da minha vida. Para que quando eu chegar no dia, eu não tiver que perguntar o que eu fiz da minha vida. Então, esta é a grande diferença entre as pessoas que estão mais preparadas e as que não estão tão preparadas para a passagem de volta para de onde nós viemos. Porque sempre a gente também é levado e foi treinado a imaginar que eu tenho um espírito. Eu não tenho espírito nenhum. É o espírito que tem esse corpo, está utilizando essa carcaça por um período insignificante, tanto que quando ele vai embora, 2, 3 dias não serve mais para nada o corpo. E o espírito continua. Então, eu, como espírito, tenho que evoluir para que eu possa voltar dessa viagem um pouco melhor do que vim, que é o grande objetivo ter vindo aqui para me melhorar como espírito. No decorrer disso, eu preciso ter essas compreensões. Mas eu preciso cuidar do meu corpo também, como toda a matéria que me é disposta, para que eu, como um ser encarnado, possa melhorar as condições para que esse espírito possa progredir e possa evoluir, como por exemplo do corpo. Às vezes a gente vem com uma programação, por exemplo, no Livro dos Espíritos mesmo, na questão 520, 22 até 24, fala sobre isso. Então, eu faço essa programação, luto, peço, barganho para eu vir aqui fazer uma coisa. Então, programado para durar aí 60 anos. Eu tenho um período para que eu possa executar as tarefas que eu tenho de 60 anos. Outros de 20, 15, 30, 90, 100. Tá, então eu vim com 60.
mas eu não cuido do meu corpo. Eu tenho 60 anos para eu fazer e eu não cuido do meu corpo. Com 40, meu corpo está detonado. Ele se desfaz. O espírito não tem como fazer, porque um espírito não vai para outro corpo, ele só vem para aquele. E o espírito tem que ir embora. O que vai acontecer? Está faltando 20 anos para ele terminar aquelas tarefas. E então ele vai ter que voltar penosamente para concluir. Porque o grande objetivo nosso é chegar ao ponto de evolução tal que não precise mais reencarnar. Bom, aí o que acontece? Vou ficar lá lamentando para que eu possa voltar para tentar terminar a tarefa nos 20 anos. Em contrapartida, estava programado para 60. Durante esses 60 eu concluo a minha tarefa muito bem, melhoro as condições do meio que eu estava, então eu posso ter um benefício. E Deus dizer assim, olha, como ele fez toda a tarefa, ele está sendo útil lá, então não vamos tirar agora, você vai ter aí um benefício, você vai ficar mais 20 anos, mais 10, mais 30. Então, quando eu digo cuidar do corpo, não é a vaidade desvairada de querer transformar aquele corpo, aquela cor, aquele nariz ou qualquer parte do corpo disso. Eu digo cuidar do corpo como ele é. O gordo sempre existiu, o baixo, o alto, o magro, sempre existiu. Por que é que eu vou querer mudar? Agora, eu preciso valorizar ele, porque é através das condições salutares desse corpo que esse espírito vai poder estar progredindo. É como à noite, se eu quiser ter uma noite bem-sucedida, é um pequeno sucesso da minha vida naquela noite, num sono desprendido e tranquilo, e eu tenho que ter a consciência, a compreensão de não exagerar na alimentação, na bebida. Eu estou falando aqui alimentação e bebida, não é só alcoólica, não. Porque se eu encher a pança de feijoada, de Coca-Cola aí, eu vou ter uma noite horrível para dormir. Então não é só alcoólica. Alcoólica, então, nem vamos falar disso. Então, às vezes eu acabo atrapalhando todo o processo progressivo que aquele espírito estava para fazer aquilo, porque não consegue desprender. E nós, todos nós sabemos a dificuldade que é uma noite mal dormida. E aí por aí vem, nós já sabemos, não precisa falar, a quantidade de doença que esse mundo moderno, capitalista, progressista materialmente, nos trouxe na evolução junto com o pagamento, que é o juro desse benefício da grandeza material, vem essas doenças chamadas psicossomáticas. A maior parte delas é curada quando a pessoa passa a ter uma compreensão do processo evolutivo como um ser. Para ajudar nessa reflexão, vocês podem pegar no próprio livro dos Espíritos, a questão 919. A pergunta e a resposta é curta, simples e objetiva. O que vai chamar a atenção, e eu vou falar, é o complemento dela. Então, a pergunta que Kardec faz, qual é o meio mais rápido e eficaz para se evoluir, para se progredir nessa vida? E a resposta é simples. Conheça-te a ti mesmo. Só essa resposta. Mas aí, como tudo no livro dos Espíritos, sempre tem, está naquelas letrinhas diferentes, logo em seguida, uma reflexão de um espírito, que na época já desencarnado, ou do próprio Kardec, que estava encarnado, para melhorar a nossa compreensão. E nesse complemento, tem alguém, um espírito, que vai nos falar, tem umas 2 páginas mais ou menos, que ele vai nos falar, para que a gente possa refletir. É simplesmente o espírito de Santo Agostinho. E ele diz assim, mais ou menos, 2 páginas, eu não vou falar agora, mas o núcleo principal, que a mim tocou muito, é o seguinte, ele fala, faça como eu, quando aí na terra vivi, todas as noites passava a limpo todo o meu dia, para que eu pudesse refletir quais as ações que eu fiz que eu posso utilizar e melhorar e quais aquelas que eu devo eliminar e devo abandonar. Isso que eu falei, Santo Agostinho nos disse e fala disso. E aí, imagina, 2 páginas dá para ver uma série de exemplos que nos faz entender como é que a gente consegue crescer. Uma outra coisa que eu julgo interessante também e simples para a gente lembrar é que dentro desta vamos dizer assim, organização do sucesso,
a gente poderia falar sobre o tripé. O tripé que sustenta o sucesso, qualquer sucesso. São 3 Fs que facilitam gravar. 3 Fs. O F de família, o F de fé e o F de fazer. Não necessariamente nessa obra, porque são 3. Mas eu costumo iniciar essa reflexão pelo de família, porque quem tem família já tem a metade do sucesso garantido. Porque tem um ninho, tem no mínimo a possibilidade de retorno. Mas por que eu estou falando da família primeiro? Porque será, nessa reflexão que a gente faz à noite, será que nesse dia eu cultivei bem essa minha família? Será que eu mantive esse ninho bem quente, bem aquecido, como faz os passarinhos todos os dias, todas as noites? Será que eu refiz? Será que eu fofei esse ninho? Será que eu sou importante para esse ninho? Ou será que se eu for embora hoje, essa família vai se sentir aliviada? Será que eu vou fazer falta? O que será que eu estou fazendo que eu poderia melhorar essa minha vida e a vida dessa família? Será que essa família realmente é a base da minha vida? Ou eu estou só usando como um degrau para pisar? Quais as ações que eu posso fazer para melhorar esse convívio amanhã? E o outro F, que é o F da fé, que é o combustível. Nós podemos ter um avião a jato, nós podemos ter uma condução enorme, com um motor possante, mas se nós não tivermos um bom combustível, nós não vamos conseguir sair, não vamos conseguir fazer nada. Então, só que essa fé que eu estou falando é a fé verdadeira. A fé verdadeira é a fé raciocinada, não é a fé social, a fé de dogmas, a fé de religião, a fé de crenças de outros colocaram. É aquela fé que eu tenho dentro de mim, na crença que eu tenho em Deus Todo-Poderoso. Então, depois vem o outro F, que é o F do fazer. Se eu tenho uma máquina dessa, com esse potencial, com esse combustível, é muito fácil, só falta eu fazer. E o fazer é o que eu disse do progresso. Aí eu estou fazendo uma transformação de uma ação, de um pensamento em ação e produzindo. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, dentre muitas coisas que nos disse, uma importantíssima para essa linha de raciocínio é que ela dizia: mais vale as mãos que obram do que os lábios que oram. Claro que ela não quis dizer que orar não é importante. É importante, mas entre um e outro é muito melhor pôr a mão na massa e fazer. Quem faz, as coisas acontecem. Agora, cabe a nós decidirmos. Como numa crise dessa, nós temos que decidir. E fazer também a seguinte pergunta, fria. Numa crise que tem um monte de gente chorando, pode observar que tem um monte de gente vendendo lenço. E você tem que decidir. Você quer ser da turma que chora ou quer ser da turma que vende lenço? Uma decisão de cada um. O plantio é livre, mas a colheita é certa. Se a gente plantar abacaxi, vai colher o quê? Não tem outra alternativa, só vai colher abacaxi. Então, se nós quisermos colher rosa, nós vamos ter que plantar rosa. Não vou jogar qualquer semente lá e achar que vai dar certo. E também não posso deixar essa semente muito velha, porque a gente tem também a crença de sempre ficar deixando para depois. Quando eu tiver bem de dinheiro, eu vou ajudar bastante lá na casa. Quando eu me aposentar, que eu tiver tempo de sobra, eu vou ajudar lá na casa. Eu vou ajudar o próximo. Aí eu vou lá participar. Porque é muito cômodo eu ficar, que é o normal, nós somos treinados a isso, a imaginar que quem tem que lavar a louça é sempre a esposa. É obrigação dela. Eu sei, afinal de contas, você trabalha o dia inteiro, você que provê todos os benefícios materiais para aquela casa, então é ela que tem que lavar. Mas experimenta um dia lavar a louça. Vê que falta faz nesses dias de frio uma água quente para lavar uma louça. E vê que sufoco que é a louça mal lavada, por um detalhezinho que tem, você esfregou, e aí não fica muito bom, e aí o primeiro que senta na mesa fala, nossa, mas o prato está sujo. Está nada, só está uma manchinha lá, mas fala que está sujo. Eu sei que não é obrigação, mas é o fazer algo mais.
Quem nunca lavou um banheiro em casa, quem nunca lavou uma louça, quem nunca lavou uma panela com fundo queimado para limpar, não sabe o que é outro passo, mesmo que não seja obrigação. Então, às vezes, na vida da gente, a oportunidade de crescimento não está no normal da gente, que a gente está aguardando, que a gente está preparado. Está em coisas pequenas. E esta evolução é contínua, tanto nesse período que nós estamos aqui, quando vamos para lá. O que aconteceu com o André Luiz? Ele achou que ele ia logo trabalhar na medicina. Foi trabalhar na faxina. Santos Dumont, com toda aquela tecnologia dele, com toda aquela, vários períodos reencarnatórios, que tudo que ele evoluiu, que várias histórias dele, tem um livrinho dessa grossura que chama O Ícaro Redimido, que fala da vida do Santos Dumont depois do desencarne. Ele implorou, ele queria, ele achava que ele ia construir máquinas, que ele ia melhorar aquelas máquinas que tinham lá, que ia lá, nada. Ele veio ser auxiliar da equipe que veio prestar socorro na Segunda Guerra Mundial. Limpar chão, com todo o conhecimento que ele tinha, toda a tecnologia que ele tinha. Então, meus irmãos, o que eu venho trazer, repito, não é ensinamento. Venho trazer informações que podem melhorar a compreensão de cada um. Ao melhorar a compreensão, eu consigo me melhorar, como nós já dissemos. E para concluir esse raciocínio de hoje, eu quero lembrar que o progresso tem que ser feito sempre com o pensamento voltado nas leis de Deus, que foram divulgadas, muito divulgadas por Cristo. Mas, mais do que divulgadas, foram vivenciadas por Ele. Por isso que Ele nos tornou, além de mestre, um grande modelo para todo aquele que pretende progredir com base na humildade e no voluntariado, de maneira simples. E que todos consigam um bom sucesso na vida, no dia a dia, e que todos voltem para os seus lares em paz, e que em breve tenhamos uma outra oportunidade para continuarmos a reflexão. Que assim seja.